Olá, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Braia, sou empresário e empreendedor, trabalho no mercado financeiro e já participei de várias iniciativas de empresas e empresários em processos de crescimento acelerado, culminando com a venda da empresa em processos de M&A, muitas vezes super lucrativos, interessantes para quem compra e para quem vende. Hoje o assunto que eu quero trazer aqui para discutir com vocês é um assunto super importante. Muitas vezes deixado para segundo plano, mas eu diria que certamente no empreendedorismo esse é um dos assuntos mais importantes que tem que estar como foco principal de atenção dos empresários e dos empreendedores, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é super importante. E é bom a gente começar definindo o que eu quero dizer com fluxo de caixa. Fluxo de caixa é basicamente a relação entre as entradas e as saídas de recursos da empresa. E esse fluxo de caixa, ele, se não cuidado de uma forma consistente, ele pode representar o maior risco que as empresas podem correr. A gente costuma dizer no ambiente de empreendedorismo que dificilmente uma empresa morre só por falta de lucro, ela morre por falta de caixa. Muitas vezes a empresa é lucrativa, mas o desencaixe entre as entradas e as saídas impedem que o empreendedor continue com o seu movimento ou levam o empreendedor a tomar medidas normalmente descabidas para o propósito dele. Então eu vou listar hoje aqui para vocês 5 pontos de atenção, 5 erros comuns que muitos empresários acabam cometendo que levam ao colapso das suas empresas com relação ao fluxo de caixa. Primeiro erro muito comum: não controlar regularmente, não verificar regularmente seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa só consegue ser controlado bem se ele é monitorado periodicamente. Qual é essa periodicidade? Mensalmente? No mínimo, desejavelmente, todas as semanas. Tem empresário que eu conheço que controla o fluxo de caixa todos os dias. Quanto entrou, quanto saiu, por que entrou, por que saiu. E com isso ele tem condições de perceber o que está trazendo mais dinheiro para a empresa e o que está roubando dinheiro da empresa. Assim, as táticas e as estratégias podem ser desenhadas no calor do jogo, que é o melhor momento para você tomar algumas decisões importantes com relação à empresa. Erro número 2, também muito comum entre várias das empresas que eu conheço e que eu assessorei: não separar as contas pessoais das contas empresariais. No começo, tudo parece uma grande bagunça. Por quê? Porque você acaba colocando dinheiro próprio, cobrindo caixa com recursos, aproveita, paga uma conta pessoal que parece irrelevante com recursos da empresa, mas isso no tempo é altamente destrutivo. Por que eu estou dizendo isso? Como eu sou especialista em operações de fusões e aquisições, de vendas de empresas, eu percebo que lá na frente, esse descompasso, essa desorganização que traz despesas íntimas do sócio da empresa para dentro da conta da companhia, você não consegue organizar isso em tempo na sua contabilidade, e isso cria, num processo de venda, por exemplo, uma percepção de baixa credibilidade, de informalidade, e isso acaba destruindo, corroendo o valor da sua empresa. Então é super importante que você mantenha isso, desde o começo, rigorosamente separado, suas contas pessoais das suas contas empresariais. Muitas vezes a sua empresa vai bem, mas você pessoalmente anda completamente desorganizado nas suas contas. Tenha noção disso para você saber onde você deve colocar sua atenção para resolver a questão. Erro número 3, também muito comum em várias empresas e com vários empresários: você não ter reservas financeiras. O que são as reservas financeiras? As reservas financeiras, elas vêm de um número que você determina quando você planeja o que você vai gastar durante determinado período e faz provisões. Isso é muito comum porque normalmente os empreendedores, quando eles conseguem, depois de duras penas, acumular um primeiro lucro, a grande vontade é de distribuir esse lucro. Mas isso também é outra grande armadilha. Quando você não tem reservas, os efeitos eles são terríveis. Primeiro que, quando você não tem reservas e vive um contratempo, você é levado a tomar decisões precipitadas. Muitas vezes, isso eu já acompanhei de perto em muitas empresas, você é levado a aceitar contratos que não trazem muitas vezes rentabilidade nenhuma, simplesmente para você manter a máquina se movimentando, e você acaba entrando num estado, enquanto dono da empresa,
péssimo, de poucos recursos e de um desespero tremendo para você tentar guiar a sua empresa, sendo que você está vivendo uma situação que você poderia não estar vivendo se você tivesse provisionado recursos justamente para esses momentos. Erro número 4, também muito comum em muitas empresas, é você não ter controle sobre as suas contas fixas. Isso é super importante, porque essa estratificação do que é custo fixo e custo variável é fundamental para que você consiga fazer um bom planejamento e para que você tenha noção de onde você está empregando o seu dinheiro e se isso está trazendo os resultados que você precisa. O custo fixo é algo que precisa ser inibido ao máximo. Tudo que é essencial tem que ser custeado, mas tudo que é dispensável, você deve buscar migrar para custos variáveis, isso é, atrelados a vendas, atrelados a fechamentos de contratos. Então, os custos fixos, eu me lembro que um grande amigo, muitos anos atrás, me falava que custo fixo é igual unha, você tem que cortar toda segunda-feira. Para você ter essa noção, você precisa necessariamente conhecer esses custos. Então, acompanhar o fluxo de caixa é fundamental para que você consiga trazer os bons resultados que isso pode trazer em seu benefício. E um erro muito comum e que impede qualquer tipo de controle é você não ter um bom planejamento financeiro. O que é o planejamento? Planejamento é você ousar prever o que vai acontecer na sua empresa e com você nos próximos meses. A gente sabe que aqui no Brasil, o bom planejamento financeiro, ele acaba sendo muito difícil de ser feito, pela imprevisibilidade de questões econômicas, de questões macroeconômicas, de questões políticas, de questões tributárias. Mas, com o que você tem de recursos, você deve sim fazer um planejamento, nem que seja um planejamento de médio prazo, de curto prazo, até o final do ano, para que você saiba se você está indo ao encontro desse planejamento ou não, e mais, para que você perceba quanto você deve provisionar de recursos para imprevistos. Apesar de que nós sabemos que aqui no Brasil os imprevistos são muitos. A gente sabe que empresas, por exemplo, como uma do setor químico, que é o acessório, com uma mudança com uma variação cambial do dólar ou do euro, você acaba tendo imprevistos de dezenas de milhões de reais. Mas ainda assim, uma previsão leva você a buscar alternativas, fazer um hedge, manter um dinheiro em caixa, manter um dinheiro em dólar para você poder honrar seus compromissos junto a fornecedores internacionais. Então, ter uma boa previsão financeira, com todas as limitações que nós temos aqui no Brasil, é imprescindível para que a gente tenha um bom controle do fluxo de caixa. Uma dica boa que eu tenho para dar para vocês hoje é o que eu aprendi com 2 empresários, amigos pessoais meus, que têm uma rotina semanal de separação de um período da semana. E olha, a terça-feira pode ser um bom dia para isso. A terça-feira de manhã, para você se blindar de ligações e de compromissos, para você simplesmente observar o seu fluxo de caixa e tomar as decisões para o restante da semana até a próxima segunda-feira. No começo, quando eu ouvia isso, blindar um horário, para mim era algo completamente utópico. Mas quando eu vi o resultado disso, eu vi como eles faziam isso eu venho tentando trazer para a minha própria rotina e eu recomendo isso para todos os empresários, CEOs e investidores que eu conheço. Separe um dia da semana, um período da semana, que não seja também a segunda-feira, que é aquele dia que você chega do final de semana com um monte de ideias na cabeça, e que também não seja a sexta-feira, que seja um dia durante a semana, terça, quarta ou quinta. Separe um período para que você possa olhar com atenção para todo o seu fluxo de caixa. E uma segunda dica muito interessante também é o seguinte: quando você observa o seu fluxo de caixa, você tem muitas vezes muitas ideias e toma muitas decisões. Dentro do possível, tem uma pessoa para te ajudar, tem um assistente para te ajudar a operacionalizar essas decisões todas que você tomou. Dificilmente você consegue operacionalizar essas decisões naquela manhã que você separou da sua semana para organizar o seu fluxo de caixa. Então, tenha uma assistente, busque uma pessoa que consiga operacionalizar isso. Se isso demanda um contato com a sua gerente do banco, faça isso, peça para alguém te ajudar nisso. Se isso demanda assinatura de um contrato ou rompimento de um contrato, pega uma pessoa para te ajudar nisso. Se isso demanda a venda de um ativo, a venda de um carro, de um apartamento, de um terreno, pegue alguém para te ajudar nisso. Se isso demanda a decisão pelo investimento de sobras de caixa em empresas,
pegue alguém para te ajudar nisso e para ter certeza que a hora que você está pilotando o seu negócio, tem alguém trabalhando atenciosamente nessas decisões que você tomou quando você olhou para o seu fluxo de caixa. Essas informações foram úteis para vocês? Espero que sim. Eu vou trazendo aqui para vocês semanalmente o resultado de observações e de experiências que eu já vivi, que eu já observei em muita gente de sucesso com quem eu convivo até hoje. Então, coloque suas dúvidas, suas questões, suas opiniões, conte suas histórias aqui também, para que eu possa agregar e que eu possa compartilhar com mais pessoas. Muito obrigado.